Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estava meditando aí sobre essas coisas todas que estão acontecendo, né? Essas doideiras ali, e a gente sempre lendo, né? Pesquisando, né? Fazendo as nossas leituras. E aí saiu uma notícia muito curiosa dizendo que o Brasil foi atingido por um raio de 709 quilômetros, o maior raio já registrado no mundo. Esse tipo de raio é chamado de mega flash. Ele aconteceu em 2018 e foi identificado ali por meio de um novo tipo de análise usada por satélite pela Organização Meteorológica Mundial, tá? E isso aí então bateu completamente um recorde, tá certo? Foi divulgado na última sexta-feira, dia 26. Esse raio aí, considerado o mais extenso do mundo, ele aconteceu, sabe que dia? Dia 31 de outubro de 2018. Ele teve a extensão de 709 quilômetros. Você imagina um raio passar em quase 1.000 quilômetros, né? Mais do que o dobro da marca anterior, que havia sido registrada lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, com 321 quilômetros, tá certo? E aí, quando eu olhei isso, né, dia 31 de outubro, 31 de outubro, além de ser época de eleição, é época do Halloween também, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, dia do Halloween, né? Entre outras coisas mais obscuras, acontece também nesse dia, cair esse raio desse tamanho. Me lembrei de Lucas 10, 18, que uma passagem muito misteriosa, em que os discípulos voltam ali, estavam usando o poder do nome de Jesus para expulsar demônios e curar os enfermos, e eles voltam super felizes. E aí quando eles falam para Jesus, né, dizendo que estavam muito felizes porque os demônios estavam se sujeitando à palavra deles, Jesus responde com essa frase: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Aí eu falei, caramba, fiquei meditando assim nessas duas questões, né? E essa passagem que Jesus fala isso é revelando um sinal de que o inimigo está sendo derrotado, de que o inimigo está sendo derrubado do trono, né? Que ele está sendo completamente alijado do seu poder. E aí, me lembro também de outro conceito, que é um conceito que está na Bíblia de forma explícita, mas no conhecimento popular a galera diz: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? A Bíblia traz um pouquinho disso e, por exemplo, em Provérbios 13, 20, né? Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ou o Salmo 1:1, né? Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou também 1 João 1:7, mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a gente vê o Brasil indo para um caminho muito estranho, né? Indo para uma realidade muito paralela, inusitada, distópica, né? Fora do nosso ordenamento normal. E a gente fica pensando, né, no diga-me com quem andas e direi quem és. A gente pensa assim, com quem que o Brasil está andando para ficar parecido assim, dessa forma? A gente está imitando quem? Quais são os países com os quais a gente está andando que praticam esse tipo de coisa, né? E aí a gente pensar quais países têm mais liberdade e quais países têm menos liberdade. A gente mata essa charada muito fácil. Os alemães, por exemplo, já mataram essa charada, já estão percebendo essa guinada para um caminho meio estranho e aprovaram um projeto de leis impedindo a aquisição de empresas estratégicas, tá? Muito interessante porque nessa última quarta-feira foi implementada essa iniciativa que protege as empresas alemãs de serem comandadas por interesses internacionais. Eles têm como objetivo nesse projeto priorizar a preservação dos interesses de segurança, tá certo? Principalmente no fornecimento também de elementos essenciais, tá? Como medicamentos e serviços médicos. No mês passado, né, a Angela Merkel tinha dito que era os Estados Unidos que estava querendo controlar uma empresa lá que produz ali medicamentos e tal. Então, ela falou mais sobre os Estados Unidos, mas a gente sabe que tem outra nação que está vindo aí aproveitando essa bacia das almas, né, esses preços baixos para tentar
comprar empresas, comprar porcentais e exercer a sua influência mundo afora, né? Lá na Alemanha, por exemplo, né, eles já estão impedindo que empresas estrangeiras tenham mais de 10% em áreas consideradas fundamentais ou sensíveis ou diretamente atreladas à soberania, à segurança nacional. Quais áreas seriam essas que a Alemanha está protegendo? Que é bom a gente ficar de olho aqui no Brasil também, aproveitar esse ensejo e pensar seriamente sobre isso, sobre a proteção das nossas áreas sensíveis, né? Quais são essas áreas? Obviamente, telecomunicações, robótica, inteligência artificial e biotecnologia, tá? E a ideia é proteger a segurança pública, tá bom? E aí, pessoal, quando eu olho essa situação toda, né? E a literatura nos ajuda muito nisso, obviamente, né? A ausência de um praticar de leitura de ficção de alto nível faz a gente perder vários insights sobre problemas que a gente poderia antecipar. E aí, quando eu olho esse cerceamento, né, esse medo, né, esse chill que eu falei para vocês, né, esse receio, né, de se manifestar em termos de opinião, né, eu me lembrei do Fahrenheit 451, que é um romance muito interessante, um romance distópico de ficção, escrito por Ray Bradbury, né, e publicado pela primeira vez em 1953. Né? O livro é muito interessante porque traz um insight para a gente pensar sobre a nossa realidade de hoje. Né? O romance ele mostra ali um futuro onde todos os livros são proibidos, tá? As opiniões individuais são consideradas problemáticas e egoístas, né, hedonistas. E a manifestação de crítica é suprimida. O personagem principal, Guy Montag, ele trabalha como bombeiro, só que o bombeiro nessa história significa não um cara que apaga incêndio, mas um cara que queima os livros, né? E o Fahrenheit 451, né, o número 451, é exatamente essa temperatura em graus Fahrenheit que eles usavam no livro ali, nessa história para queimar os livros, né? O 451 graus Fahrenheit equivale a 233 graus Celsius, por isso o nome Fahrenheit 451. Esse nome foi usado também no documentário do Michael Moore, né, Fahrenheit, falando também sobre essa questão de liberdade de imprensa e tal, liberdade de expressão. E esse livro, Fahrenheit 451, no decorrer dos anos, ele foi sendo interpretado, né, por várias pessoas ali como uma ideia de uma crítica à supressão das ideias dissidentes, né? Mas o autor ali, em algumas entrevistas, ele diz que o livro não trata exatamente disso, né, de uma espécie de censura, mas de como a televisão atrapalha o interesse pela leitura e tira das pessoas o espírito crítico, tá? Agora, nessa história tem um personagem muito estranho e sinistro, né? Que é o Sabujo, que é um cão de caça mecânico, tá? Ele é uma máquina ali de 8 patas, que desprovida de sentimentos, e ele vai atrás de quem emite opinião e quem pensa diferente, quem está ali meramente refletindo, né? Fazendo manifestações críticas sobre a realidade, né? O livro, ele tem um caminhar assim mais otimista indo para o final, mas faz um alerta importantíssimo sobre como uma sociedade que está descolada da leitura, está descolada da reflexão, pode ficar sujeita a ver os seus direitos mais fundamentais sendo diluídos. Pessoal, por isso então, a gente olhando essa história toda, eu digo para vocês, leiam, aproveitem essas leituras. Leituras muito interessantes que a gente pode fazer nesse momento são esses livros distópicos, né, como Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, 1984, George Orwell, também A Revolução dos Bichos, do Orwell, e você vai ver ali exatamente os mesmos dramas que a gente está vivendo hoje, você já vai ver sendo relatados ali muitos anos atrás, tá? Então, pessoal, fica essa reflexão. Examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo. Você vai poder ter acesso ao nosso Direto do Bunker, que é uma reflexão diária, todos os dias à noite, a gente falando ali sobre como a gente pode blindar o nosso pensamento diante de todas as estratégias de persuasão, convencimento, né, manipulação. Então a gente vai falar sobre psicologia social, psicanálise, sobre questões mais da historiografia das guerras. A gente estuda a história das guerras, é bem legal, a galera tem gostado muito, tá bom?
Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Lembrando a vocês que eu estou reativando o canal Desvendando Original. Todo dia às 6 da manhã tem uma reflexão bíblica a partir do texto original da Bíblia em hebraico, tá? Que é o Hebraico Desvendado. E às 16 horas a gente está estudando o livro do Apocalipse ali no curso Apocalipse Desvendado, tá? Então 6 da manhã, 16 horas, você pode acessar lá, tá bom? Um abraço. Deus nos proteja a todos, Deus proteja o Brasil, Deus nos livre de toda malignidade, toda maldade e nos permita viver em paz em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todos aí, valeu!